Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula sobre publicações científicas. Nós já discutimos na primeira videoaula questões iniciais, vimos conceitos, contexto, origens, personagens e onde publicar. E agora nós vamos discutir especificamente sobre artigo científico, que é uma das formas mais comuns de publicações científicas. Nós temos então que o artigo científico é uma parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diferentes áreas do conhecimento. Então, ela apresenta ali o autor e discute determinadas ideias, expondo como foi elaborado, qual foi o percurso metodológico, qual foi ali o referencial, os materiais, os métodos, e especialmente quais são os resultados alcançados. Nós pensamos que seja o ponto central ali de um artigo científico. Quais são os seus resultados? Daquilo que você tinha como uma problemática, de estudo, um objetivo, que você realmente alcançou. Então, os artigos científicos, eles trazem ideias novas ou uma abordagem que ajuda a complementar outros estudos. Então você tem uma série de estudos, por exemplo, referentes à inclusão de estudantes com deficiência visual no ensino fundamental. Você vai encontrar muitos artigos. Mas o que você traz de novo? É uma análise de uma determinada escola? É uma análise de uma disciplina e a aplicação de um determinado recurso? Você complementa aqueles estudos, você retifica ou ratifica ou refuta algo que você já estudou. Então, traz uma ideia nova, uma abordagem complementar sobre estudos já feitos. E para que os resultados sejam tão conhecidos, faz necessário a sua publicação. O artigo tem essa possibilidade de trazer aí a divulgação, a publicação dos seus achados. Você está realizando uma pesquisa, muito bom. Você encontrou resultados importantes, interessantes. Como outras pessoas conhecerão? Uma das formas é o artigo científico. Então, ele possibilita a ampliação do conhecimento e novas leituras. Muito importante a divulgação da pesquisa através da publicação em revistas, nos periódicos, em formato de artigo. Porque nós vamos perceber, pela sua natureza, ele traz uma possibilidade científica mais rápida e sólida. Então, possibilita essa ampliação do conhecimento. São publicados em revistas científicas, formando sua seção principal. Então, as revistas científicas, a seção principal, são compostas de artigos. E o que são revistas científicas? Eles são o quê? Publicações periódicas, por isso que muitas vezes você vai ouvir periódicos. Periódicas voltadas para o meio acadêmico e de pesquisa. Então, revistas publicam periodicamente. Qual a periodicidade daquela revista? Trimestral, anual, mensal. Então, você vai perceber uma periodicidade de estudos, de divulgação ali de estudos, publicação de estudos. O periódico, então, ele desenvolve um papel fundamental na comunidade científica, porque se formaliza a pesquisa, se dá publicidade ao conhecimento. Então, as revistas se constituem hoje como um elemento fundamental nessa dilatação, nessa compartilhamento do conhecimento. E se você compara a revista a um livro, ele é um canal mais ágil, mais rápido na disseminação do conhecimento. Ele traz ali de uma forma mais pontual, um número de páginas mais resumido, informações importantes. Isso invalida os livros de forma alguma. Cada tipo de publicação apresenta a sua relevância e importância. Por exemplo, você está elaborando seu TCC. Você precisa ler alguns artigos importantes da área. Você também precisa fazer leitura de livros para se fundamentar melhor na temática. Então, o artigo pode ser original ou de revisão.
Original, como é parte da publicação que apresenta temas ou abordagens originais, tanto o tema como a forma de abordar aquele tema original. E aí inclui relatos de experiência de pesquisa, estudo de caso, entre outros. O de revisão, ele já tem uma natureza diferente. Ele resume, analisa e discute informações já publicadas. Então ele não traz aí o novo, ele faz uma revisão daquele material. Um artigo científico, ele apresenta uma estrutura composta de 3 tipos de elementos. Os elementos pré-textuais, como o nome diz, que são antes dos elementos centrais, mas que contribuem para o entendimento do leitor. Os elementos textuais, que são a parte central, né, o cerne da sua pesquisa, é a parte do trabalho em que a matéria é propriamente dita é exposta, o que você realmente quer propor. E os elementos pós-textuais, que ajudam também a localizar o leitor. Dentre os elementos pré-textuais, nós destacamos aqui, neste exemplo, o título e subtítulo, quando houver, nem sempre há um subtítulo, o nome dos autores, o resumo na língua do texto e as palavras-chave. Então, nós temos uma imagem de um artigo publicado na revista de Educação Especial, que apresenta tanto o título, subtítulo, resumo, o nome dos autores, com uma pequena biografia, o resumo e as palavras-chave. Nos elementos textuais, nós temos aí, como vocês já sabem, os elementos centrais que apresentam realmente a matéria do trabalho. É organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos ver um pouco mais à frente que, por exemplo, o desenvolvimento, você trabalha em seções e depende também do periódico. Então vamos lá. Quais são as regras gerais de apresentação de um artigo? Você quer elaborar, precisa elaborar um artigo. Os elementos pré-textuais, as regras gerais, o título e subtítulo, quando houver, são postos logo na página inicial e devem apresentar as temáticas centrais. Você vai escolher um título e subtítulo, se houver, se for necessário. Quem leia já tem uma noção clara do que você está trabalhando. Então, quais são as temáticas centrais do seu trabalho? O título e o subtítulo devem apresentar isso. Muitas pessoas começam uma busca para seus trabalhos pelo título. Depois da busca pelo título, nos periódicos, a pessoa vai ler o resumo para poder saber se ele realmente quer ler aquele material, se ele é relevante para os seus estudos. Então é muito importante aí. O nome dos autores ou do autor com um breve currículo que qualifique na área do artigo. Pessoal, a ordem de autores o primeiro nome, ele é o autor. Os outros nomes são considerados coautores. Então, essa é uma regra geral. Por exemplo, não coloque meramente por ordem alfabética. Você precisa colocar por ordem de autoria. O autor principal deve ser o primeiro nome nessa lista. E o resumo ele tem que ser elaborado de uma forma com frases concisas e objetivas. Não é um texto solto, mas um texto claro, objetivo, com frases concisas, que apresenta os elementos necessários, a temática, os objetivos, os métodos, as técnicas, um breve resumo dos resultados alcançados. Em seguida, você apresenta as palavras-chave. Geralmente é importante as palavras-chave aparecerem no resumo. Se você coloca, por exemplo, alfabetização, letramento e escola nas palavras-chave, no seu resumo é interessante que no texto do resumo apareça a palavra alfabetização, apareça as demais palavras que estão listadas ali nesse item, certo? E os elementos textuais, aqueles 3 clássicos elementos textuais que a gente aprende desde a educação básica, quando vamos elaborar uma redação. Então, a introdução é a parte inicial, consta a delimitação do assunto, aquele assunto que está posto no artigo, no
título, você delimita melhor, esclarece melhor do que você está falando. Você expõe quais são os objetivos, a problemática que está posta no seu trabalho, os elementos que ajudam a situar o leitor. E aí ele lê sua introdução, ele sabe o que você quer, entende o teor do seu trabalho e a estruturação do seu trabalho. Na parte principal, que é o desenvolvimento, ele apresenta a exposição ordenada e pormenorizada, pessoal, do assunto tratado. Então, uma ordem lógica, encadeamento de ideias que você está tratando e de uma forma pormenorizada, detalhada, destrinchada, referenciada teoricamente. Então, divide-se em seções, subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método. Então, dependendo do tema e do método, você vai organizar em seções. Observação, você vai submeter a um periódico, veja como eles orientam a fazer o desenvolvimento. E a conclusão, como o nome diz, apresenta ali o que você encontrou, fazendo uma reflexão final provisória, um final provisório, dos seus objetivos, das hipóteses que você pensou. Certo, pessoal? Desejo que todos estejam bem, continuem muito bem e vamos continuar juntos. Um forte abraço e até a próxima.